Bom dia, boa tarde, boa noite, seja o tempo que você estiver aí nos vendo, escutando. Estamos no sétimo capítulo, certo? Do livro Significado do Casamento. Está o livro Timothy Keller e Kate Keller. Vamos para o sétimo capítulo, Os Solteiros e o Casamento. Então, para não perder tanto tempo, a gente vai direto para a apresentação do capítulo. É um capítulo destinado aos solteiros, veja só, né? Durante todo o livro, o protagonismo aí da recepção é sempre dos casados. Dessa vez ele destaca um capítulo para os solteiros. Os solteiros que pretendem casar principalmente, né? Então vamos acompanhar aqui a apresentação, enquanto isso a gente vai pontuando. Então, capítulo 7, os solteiros e o casamento. Nesse capítulo, fica muito claro que a recepção, né, o receptor, o destinatário de toda a comunicação é principalmente o solteiro. No entanto, é um livro muito procurado pelos casados, então a gente costuma falar que são esses solteiros que estão pensando em casar, que mais procuram o livro e que mais leem o livro para reter algum tipo de conhecimento, né? Então, para início de conversa, é bom entender o que levou Timothy Keller a pregar sobre casamento para os não casados. Ele tem uma igreja bastante de bastante frequência de jovens. Então, existe um número muito grande de jovens na igreja dele, é uma igreja presbiteriana em Nova York, certo? E ele notou que boa parte desses jovens, quase 70% deles, não são casados. Então, são jovens que ainda não são casados. E uma boa parte desses não casados são solteiros. E isso se estende mais ainda, se expande mais ainda quando a gente pensa no contexto de Nova York. É um contexto em que os jovens vão justamente focados em construir uma carreira. E dentro dessa lógica de mercado, o individualismo ele acaba falando muito alto, porque te desamarra de algumas obrigações e algumas prioridades que não são diretamente ligadas ao trabalho, né, à profissão. Então, existe um número muito grande. E isso foi um primeiro foco, né? Ele percebeu, a partir de uma análise do seu público-alvo, dos cultos de domingo à noite, que existia um grande número de jovens, né? Foi o fato de que as pessoas solteiras não têm como viver bem nessa condição, sem uma visão equilibrada e definida do casamento. Dentre os solteiros, existia também uma vida desequilibrada, no ponto de vista, na verdade, no que se refere ao casamento. Se não tiverem essa visão, poderão ficar desesperados para casar ou descartar o casamento de vez, e ambos os extremos causarão distorções em sua vida. Então, ele percebeu que existia uma dificuldade de conviver com essa questão, né? Então, se eu estou a fim de casar, se eu quero formar uma família e não estou conseguindo, normalmente ou entro em desespero e acabo espantando as pessoas, ou eu me recluso e acabo desistindo disso. Então, esses dois movimentos, essas duas ações, né, que são extremas, elas são muito ruins para o dia a dia, para o cotidiano do cristão. Então, buscar o equilíbrio dentro da vivência, né, dentro do cotidiano, buscar o equilíbrio no que se refere à maneira que enxerga o casamento é fundamental. Então, pensando nesses jovens, ele vai começar a fazer uma série de pregações sobre casamentos para os não casados. E muito do conteúdo dessas pregações está no livro, né? O conteúdo delas. A excelência do permanecer solteiro. Primeiro, ele vai ressaltar essa questão. E é bom que a gente fique consciente disso, porque a gente tem dois grandes exemplos na Bíblia: Paulo, o apóstolo Paulo, e Jesus Cristo. Então,
A primeira questão é: os adultos cristãos solteiros davam testemunho de que Deus, não a família, era a sua esperança. E ele está falando do contexto da igreja primitiva, né? O homem em si, ele tinha sua descendência, ele tinha sua identidade, ele tinha o seu nome de família registrado a partir do casamento e dos filhos. Então, dentro desse contexto, né, que a gente começa a ler as primeiras páginas do Novo Testamento, dentro desse contexto, os solteiros, eles dependiam de um casamento para criar a sua descendência, para que o seu nome fique lembrado entre gerações, para que ele crie uma identidade diante do nome que tem. E as mulheres precisavam desse casamento para criar uma família e assim fazer parte desse projeto e fazer parte, se inserir socialmente. No entanto, os adultos cristãos solteiros davam testemunho de que Deus, não a família, era a sua esperança. Deus iria garantir seu futuro, dando-lhes, em primeiro lugar, a família mais verdadeira de todas, a igreja, para que nunca lhes faltassem irmãos, irmãs, pais e mães em Cristo. A herança do cristão é nada menos que plenitude do reino de Deus nos novos céus e na nova terra. Então, no primeiro ponto aí para falar sobre a excelência do permanecer solteiro, Timothy Keller aponta uma ação que a igreja precisa desempenhar, né? E o papel da igreja na vida do solteiro. A igreja é a família, então ela precisa abraçar essa pessoa de maneira que ela encontre ali guarida, que encontre ali uma família de fato, com irmãos, irmãs, pais e mães em Cristo. Então, a igreja fazia esse papel de abraçar, de acolher. E dessa forma, os cristãos eram diferentes de todos os outros, porque eles não viviam a esmo e nem eram excluídos socialmente. Tá? Então, primeiro ponto é trazer a memória e fazer uma reflexão sobre o papel da igreja em relação aos irmãos solteiros ainda. Pensando nisso, algumas igrejas adotam um seguinte mecanismo, né, uma dinâmica dentro da igreja, são os casais casados adotarem um jovem ou adotarem um casal de jovens que estão namorando e que pretendem casar. Em que sentido adotar? Adotar para para uma tutoria, para um aconselhamento espiritual, para que eles percebam como é a vida de casados, para que eles possam ter uma informação vinda de quem está passando por isso. Então, normalmente, na igreja, a gente tem essa oportunidade de ter relações verticais, né? A nossa sociedade, ela se costuma se organizar dessa forma, né? Os jovens, horizontalmente, se relacionam, os adolescentes, os adultos. Na igreja tem um corte vertical, então os adultos podem orientar os adolescentes, os jovens, e nesse caso, os casais casados tem a função de orientar os jovens que pretendem casar, como casais de namorados, noivos. Dessa forma, um vai aprendendo com o outro e os jovens vão aprendendo a partir do testemunho da própria igreja, né, e dos casais casados, o que é uma vida centrada em Cristo no casamento. Então, isso aumenta ainda mais a responsabilidade dos casais casados dentro de uma igreja. O Paige Benton Brown, ela vai citar algumas maneiras pelas quais as igrejas tentam explicar por que alguns permanecem solteiros. Interessante que na explicação dela fica muito claro que até parece que permanecer solteiro é um problema. É um problema, é como se fosse um dado negativo. E a gente não pode encarar dessa forma. No entanto, a gente sabe que há solteiros que querem casar, que aí é um outro ponto, né, do capítulo. Mas ela vai citar alguns. Assim que você aprender a encontrar satisfação somente em Deus, ele colocará uma pessoa especial em sua vida. E aí ela vai comentar, como se as bênçãos de Deus fossem obtidas por mérito, ao nos mostrarmos contentes. Outro ponto, você é seletivo demais. E aí ela vai comentar, como se Deus estivesse frustrado com nossos caprichos e precisasse de uma gama mais ampla de opções para trabalhar. Outro ponto que a igreja também comenta, como solteiro, você pode se dedicar inteiramente à obra do Senhor. E aí ela vai retrucar novamente. Como se Deus exigisse mártires emocionais para realizar sua obra, na qual o casamento não tem lugar. E por último,
para que você possa se casar com alguém maravilhoso. O Senhor precisa antes transformar você numa pessoa maravilhosa. E ela vai refutar, como se Deus concedesse o casamento como uma segunda bênção, depois de a pessoa alcançar um estágio satisfatório de santificação. De fato, essa última é a mais pesada de todas, porque desde o início dos nossos estudos, a gente vem entendendo que o livro aponta para que a maturidade do casal seja desenvolvida a partir do casamento mesmo. Então, um auxiliando o outro, um ajudando o outro nessa caminhada com Cristo. Então, indicando bons livros, lendo a Bíblia junto, fazendo devocional, buscando um caminho, uma trilha de santificação, mas unidos. Então, ninguém chega maduro, ninguém chega com um certo nível de espiritual dentro do casamento, de maneira que chegue que desempenhem com excelência. Não, na verdade, vão aprender juntos. E o livro nos ensina a procurar exatamente essa caminhada em conjunto para o aperfeiçoamento em Cristo. E isso vai unir cada vez mais o casal, e isso vai demonstrar exemplo dentro de casa, principalmente quando tem filhos. Os filhos vão se sentir mais seguros, vão entender realmente o que é o amor de Cristo, o amor sacrificial do seu pai, o amor da sua mãe pelo seu pai, do seu pai pela sua mãe. Eles vão entender melhor todo esse relacionamento e exatamente vão entender por que Deus instituiu o casamento. Existe uma bênção muito grande e o casamento precisa ser essa luz dentro de casa, que ilumina todos os setores, todas as ações e tudo que os nossos filhos vão enxergar de uma certa forma. Então, claro, isso aumenta a nossa obrigação, o nosso testemunho, e aumenta a nossa responsabilidade dentro de casa. No entanto, a partir do momento em que abraçamos essa empreitada, né, essa missão, a gente acaba também aproveitando a glória de Deus, acaba aproveitando as bênçãos que vêm a partir dessa, dessa união de fato, né, entre homem e mulher. Então, pensando assim, o caminhar solteiro precisa ser entendido com equilíbrio e não de uma maneira desesperadora. Então, qual seria o equilíbrio? Entender que essa é a vontade de Deus para você nesse momento. Isso é fundamental, porque isso te estabiliza. Quando a tua vontade e o teu pensar está convergindo para a Bíblia, para a palavra de Deus, para o que Deus quer de você, a Bíblia nos ensina que isso nos refrigera, isso nos acalma, que a gente consegue viver focado, que a gente consegue viver em equilíbrio, consegue viver esperançoso pelas bênçãos e por tudo aquilo que estamos planejando. Então, qual é a excelência de buscar o casamento? Pensando agora naqueles solteiros que querem realmente buscar. Só para enfatizar, esses dois primeiros pontos são exatamente o que a gente vem falando, né? Quando os cônjuges, o primeiro tipo de solteiro que tem medo de se relacionar ou que busca um perfeccionismo dentro da relação, acaba deixando passar excelentes cônjuges, pessoas incríveis na sua vida. Então, esse medo de se relacionar e o perfeccionismo pode me levar, de fato, a não perceber à minha volta as pessoas que estão dispostas a construir uma história comigo. E o segundo tipo é aquele que é tão desesperado pelo casamento que assusta, afasta as pessoas. E são infelizes, muitas vezes, nas escolhas, porque escolhe por desespero. Então, esses dois tipos, eles são extremos. Eles não podem ser modelo para os solteiros. O terceiro tipo é esse. Existe um ponto de equilíbrio para os cristãos, e consiste em entender que Deus é bom, independente de casar-me ou continuar solteiro. Ao contrário das sociedades tradicionais, o cristianismo considera que permanecer solteiro é algo bom, pois o reino de Deus provê o que há de mais duradouro em termos de legado e herdeiros. Ok? Então, isso já nos refrigera a alma. O cristianismo, na verdade, é um lugar, é uma religião que abraça o solteiro, não a partir dessa perspectiva do desesperado ou aquele que tem que casar, mas aquele que pode desempenhar uma função muito importante na igreja, e se essa é a vontade de Deus, ele pode permanecer feliz, porque existe uma família que o acolheu, e algo mais duradouro, né? É a vida eterna.
E aí a gente pode pensar aqui em alguns conselhos práticos. Antes de pensar em alguns conselhos práticos para quem procura o cônjuge, ele tem um trecho aqui no livro muito interessante. Ele diz assim, na página 247, vai ser dito por Timothy Keller. Muitos solteiros estão à procura de um parceiro altamente compatível, brilhante e atraente. Para outros, a vida de solteiro tornou-se, na melhor das hipóteses, um purgatório, onde passam seus dias esperando que a vida comece para valer, ou, na pior das hipóteses, tornou-se um inferno. O primeiro tipo de solteiro deixa passar excelentes cônjuges em potencial por causa de seu medo e perfeccionismo. O segundo tipo de solteiro assusta e afasta as pessoas com sua carência intensa e, por vezes, faz escolhas infelizes de cônjuges por desespero. Quando o primeiro tipo de solteiro namora o segundo tipo, a combinação pode causar grande sofrimento. Então, é apenas um alerta, né? Sobre o que a gente já falou. E aí, os conselhos práticos trazidos por Timothy Keller, o primeiro é: reconheça que há épocas em que é melhor não procurar um cônjuge. Existem momentos na nossa vida emocionais, momentos em que estamos decidindo alguns rumos, que é preciso a gente refletir bem se é momento de procurar um cônjuge. Tá? Um exemplo bem simples: você ainda é solteiro, está fazendo concurso público, foi aprovado e vai ter que morar em outro lugar, mas você, naquela semana, você pensou em começar a conhecer melhor uma menina da sua igreja. Então, naquela semana, se você quer conhecê-la melhor, é bom que fique claro que você vai se mudar para outra cidade. Se não for a intenção dela de também se casar e partir com você, é melhor que repense se é hora de realmente procurar um cônjuge. Ou se é melhor você se adaptar na nova cidade e aí sim pensar nessas questões. É só uma hipótese, tá bom? Entenda o dom de permanecer solteiro. Como já foi dito, permanecer solteiro não é um caráter negativo da vida. Não é. Leve mais a sério a procura por um cônjuge à medida que ficar mais velho. Isso, o que ele quer falar com isso é que, à medida que você está na idade adulta e começa a se relacionar, deixe claro que esse relacionamento é sério, que ele tem um propósito, que, que ele não é de experimento, que você não está conhecendo aquela pessoa para ver se vai dar certo. Muitas vezes você tem já a mentalidade de que eu vou investir nisso aqui, porque eu vou me relacionar com essa pessoa, vou conhecê-la e pretendo fazer uma vida em conjunto com ela. Então, se essa é a sua intenção, deixe claro. Não fique com poucas palavras ou despistando. Não se permita criar um envolvimento mais profundo com uma pessoa não cristã. Esse ponto 4 ele é cabal, ele é fundamental. Então, assim, todo o livro vai pensar no relacionamento a dois a partir da cosmovisão cristã, a partir de um só pensamento. Né? É o aperfeiçoamento em Cristo. Então, essa caminhada do casal casado tem que trilhar esse chão em que Cristo é o alvo, ele está presente na nossa vida e vamos cada vez mais desenvolvendo a nossa santidade e a maturidade espiritual para convergir na glória de Deus. Então, se os dois não estão em sintonia quanto a isso, é impossível. É impossível um casamento bíblico dessa forma. Então, claro, eu estou falando aqui de pessoas que podem escolher o seu cônjuge. Não estou falando aqui de pessoas que já são casadas e que, porventura, se converteram e o marido ou a esposa ainda não se converteu. É claro que aí é outra perspectiva, né? É de orar, de dar bom testemunho, convidá-lo para fazer parte da igreja. Tudo isso são estratégias para levar, se for da vontade de Deus, o seu esposo ou esposa a Cristo. Sinta atração no sentido mais amplo possível. Gente, vou dar só um exemplo do que quer dizer isso. Perceba que a outra pessoa é bonita não só pela atração física, pelos atributos físicos. Perceba a sua intelectualidade, o seu sorriso, a sua maneira de construir o humor no dia a dia. Perceba quais são os gostos dela ou dele, o que é que
que eles gostam de fazer, que eles levam a sério, o tipo de conversa, o assunto conversado, tudo isso pode ser algo que aguce a atração. Então, a gente não só sente atração por atributos físicos, mas também por tipos de comportamento e alguns atributos intelectuais que podem ressaltar essa pessoa, né? Uma das maiores belezas também é a própria alegria. Não deixe das coisas se tornarem intensas demais muito cedo. Então, cuidado. Procura, por isso que é bom conselheiro, por isso que logo no início aqui do vídeo eu falei sobre os casais casados que podem aconselhar os namorados, os noivos ou casais que ainda estão se conhecendo. Receba e sujeite-se a opiniões da comunidade. Só reforçando o que eu já acabei de dizer, né? É importante que a igreja esteja atenta e esteja disponível para que esses jovens tenham uma boa orientação no que se refere ao relacionamento. Então, por fim, devemos ser transparentes uns com os outros. Uma forma específica de os casados fazerem isso é mostrar para os não casados as engrenagens do seu casamento, não apenas as partes agradáveis e leves, mas também as que envolvem conflitos. Os solteiros precisam ver o quanto o casamento é difícil e glorioso, não só o quanto é gratificante. Então, isso é muito importante, muito importante. Os casais casados de uma igreja, principalmente aqueles que já formaram uma família, que têm filhos, eles precisam dar bom testemunho para que essas pessoas enxerguem neles o verdadeiro casamento que foi instituído por Deus e governado por Deus, que o Espírito Santo de Deus habita naquelas pessoas e os move para uma santificação e um amadurecimento espiritual. E dessa forma, aquelas pessoas vão enxergar o que de fato é o casamento, né? E aí o seu caráter glorioso, porém difícil, vai transparecer. Então é só isso. Espero que esse capítulo seja de alguma serventia para os não casados e que para os casados fiquem esse desafio de servirem como exemplos para os jovens que estão namorando, que são noivos ou que pretendem namorar ainda para formar uma família. Até mais.